E aí, meus amigos do canal Aprenda Fácil, obrigado por chegar neste vídeo. Antes de irmos ao nosso tema, eu quero pedir a vocês apoio para o crescimento do canal. Preciso do vosso apoio para este canal crescer, crescer e crescer. Este canal tem muito conteúdo bom e ainda promete mais. Vamos discutir muitos temas de estatística, de matemática, de física. Então, se não está inscrito, peço para se inscrever no canal, porque isto é o que vai ajudar o canal a crescer, a ter mais condições de continuar. Também é importante você deixar o seu comentário, deixar o seu like. Mas para já, vamos falar de assimetria. Eu vou dizer assim, quando se fala de assimetria, é mesmo falar de grau de afastamento do conjunto dos dados ao longo da sua distribuição. Ou seja, quando a gente tem um conjunto dos dados, o que a gente pode fazer? Pode apresentar os dados em um histograma, por exemplo. E este histograma pode sair desta forma. É só uma demonstração, sim. Nós podemos apresentar uma distribuição de dados que saia dessa forma. Então, o que acontece é que neste gráfico existe uma linha padrão que se desenha em estatística. Como é que esta linha fica? Esta linha é uma linha mais ou menos... Isto revela o que isto revela? Isto revela que os dados estão mais acumulados deste lado e mais afastados do outro lado. Ou seja, estão mais acumulados no lado esquerdo e mais afastados no lado direito dentro da sua distribuição. Então, é isso que nós vamos ver. Numa distribuição pode-se verificar simetria, ou pode-se verificar assimetria positiva, ou pode-se verificar assimetria negativa. Quando é que se verifica simetria? Verifica-se simetria quando a distribuição dos dados é de forma equitativa, em que o seu gráfico vai seguir mais ou menos uma linha desta forma. Há uma distribuição mais ou menos homogênea dos dados. E vai ver que nesses casos, o que acontece é que a média é igual à mediana e é igual à moda. Então, aqui verifica-se simetria. Podemos encontrar a simetria positiva ou à direita. Quando é que isto acontece? A simetria positiva ou à direita é aquela em que os dados estão mais afastados do lado direito e acumulados do lado esquerdo. E o gráfico acaba tendo mais ou menos este comportamento, em que verifica-se que os dados mais à direita há uma abertura da cauda. Isso significa que estão mais afastados do lado direito. Isto acontece exatamente quando a moda é menor que a mediana e a mediana, por sua vez, é menor que a média. Ou seja, em outras palavras, isto acontece quando a média é maior que a mediana e esta, por sua vez, é maior que a moda. Então, temos a simetria positiva, ou seja, à direita. Quer dizer que o afastamento está mais do lado direito. E a assimetria negativa já é o contrário da positiva. Estamos em situação em que a abertura dos dados está mais do lado esquerdo do que do lado direito. E isto acontece quando a média já é menor que a mediana e estes são menores que a moda. Estou dizendo que isto já acontece quando a média é menor que a mediana e esta, por sua vez, é menor que a moda. Então, se você tem um conjunto de dados onde já pode calcular a média, a mediana e a moda, então é só depois vir observar com base nestas regras. Se a média for menor que a mediana e esses forem menores que a moda, quer dizer que está esperando uma distribuição assimétrica negativa ou com assimetria negativa. Se a média for maior que a mediana e for maior que a moda, então está esperando uma distribuição com assimetria à direita ou positiva. Ou então, se eles forem iguais, então quer dizer que está esperando uma simetria. Então, é isto. Mas existe um coeficiente usado que é para simplificar, né? Que é para facilitar a análise disto, usado para calcular, para classificar quanto à simetria. Então vamos ver qual é este coeficiente, chamado coeficiente de Pearson. Ele desenvolveu duas fórmulas para calcular o coeficiente de assimetria. Então,
A primeira fórmula, ele diz que o coeficiente de assimetria pode ser obtido pela razão entre a diferença entre a média e a moda e o desvio padrão. Ou seja, média menos a moda dividido pelo desvio padrão. Pode usar a primeira fórmula, assim como pode usar a segunda. Primeiro quartil mais terceiro quartil menos 2 vezes a mediana dividido pelo terceiro quartil menos o primeiro quartil. Agora, o que acontece quando você calcula este coeficiente? O seu coeficiente de assimetria pode dar 0. Então, neste caso, você está perante uma distribuição simétrica ou assimetria. Então, se você for a calcular a assimetria, tiver um valor maior que 0, então quer dizer que a sua distribuição tem assimetria positiva ou é assimétrica à direita, como já tinha dito. À direita. Se calcular este coeficiente for menor que 0, então quer dizer que a sua distribuição tem assimetria negativa. Ou seja, tem assimetria à esquerda. Então, é assim como a gente vai ou classifica uma distribuição quando há simetria. Usando o coeficiente de Pearson, se dá 0, então a distribuição é simétrica. Se for maior que 0, então é assimétrica à direita ou positiva. Se for menor que 0, é assimétrica negativa ou à esquerda. Então vamos só ver um exemplo agora para fechar com o nosso tema. Vamos usar esta fórmula que diz a simetria igual a média menos a moda sobre o desvio padrão. Deram-me este conjunto de dados aqui, representado nesta tabela, é a altura de técnicos de uma empresa, não é? Então tem lá 36 técnicos e mediram a sua altura. Então, encontra-se que a média, não é de 1,53, a mediana é de 1,52, a moda é de 1,51. Se tem dificuldades em como encontrar a média, a mediana, a moda, pode ver nos vídeos anteriores, é só pesquisar no mesmo canal, já mostrei como encontrar a média, a mediana, a moda para um conjunto de dados com intervalo de classe. Usando aquela primeira maneira ou forma de classificar, vamos comparar aqui esses dados. Nós temos aqui o 1,53, temos o 1,52 e temos o 1,51. Esta é a nossa média, esta é a nossa mediana e esta é a nossa moda. O que é maior que o outro? Se formos a ver, este valor é maior que este e este é maior que este, que significa que a média é maior que a mediana e a mediana é maior que a moda. E nós dissemos que neste caso temos a simetria. Temos a simetria positiva ou à direita. Neste caso, não preciso do coeficiente de Pearson, ou seja, não pediram-me calcular o coeficiente, só pediram-me para classificar. E eu preferi usar esta regra. Mas, querendo usar o coeficiente de Pearson, vou ter aqui a simetria igual ao desvio padrão, tive um valor de 0,07. Nesta distribuição, pode calcular, irá ter os mesmos valores. Eu vou mostrar porque também já tem vídeos que explicam como calcular o desvio padrão. Então, neste caso, eu tenho aqui, média é 1,53 menos a moda, tenho 1,51 sobre o meu desvio padrão, que é 0,07. 0,07. Isto aqui vai me dar o valor de 0,2857. Nós dissemos já antes, segundo aquela segunda regra, quando calculas o coeficiente da simetria, se você encontrar a simetria, coeficiente maior que 0, significa que a distribuição é assimétrica positiva. Se encontrar menor que 0, significa que é negativa. Se encontrar igual a 0, é simétrica. Então, neste caso, este valor é maior, é igual ou menor a 0. Se formos a ver 0,2
857 é um valor acima de zero, é maior que zero. Logo, tenho uma simetria positiva, que é o mesmo resultado que tenho aqui. Significa que esta distribuição tem a simetria positiva, ou seja, tem o afastamento à direita. É mais ou menos isto que eu queria explicar. Muito obrigado.